Uma das formas mais fáceis de você se frustrar na vida é esperar que as pessoas façam exatamente aquilo que você faria por elas. Porque se você parar pra pensar, muitas das nossas decepções começam exatamente assim. Você cria uma expectativa e às vezes, sem perceber, você imagina que alguém vai agir de determinada forma, que aquela pessoa vai lembrar daquela data especial ou que vai responder aquela mensagem. E você imagina que essa pessoa vai ter a mesma consideração que você teria por ela, que essa pessoa vai demonstrar carinho da mesma forma que você demonstra. E aí essa pessoa não faz. E quando isso acontece, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é: eu faria isso por essa pessoa. E talvez aí esteja o problema. Essa pessoa não é você. Eu sei que isso parece óbvio, mas eu acho que uma parte enorme das nossas frustrações vem justamente da gente esquecer essa verdade tão simples. Nem todo mundo vai pensar como você, agir como você, e muito menos enxergar o mundo como você enxerga. E o quanto antes a gente aceita isso, menos a gente sofre tentando encaixar os outros numa versão idealizada que existe apenas na nossa cabeça. O problema das expectativas invisíveis. Eu acho curioso como a maioria das nossas expectativas, elas não são faladas em voz alta. Elas simplesmente existem, elas estão ali, dentro da nossa cabeça. E a gente começa a agir como se fosse obrigação da outra pessoa adivinhar a expectativa que a gente tem sobre ela, sendo que a gente nunca falou essa expectativa e ela tá dentro da nossa cabeça. Vou dar um exemplo. Você fez um favor pra uma pessoa e eu sei que lá no fundo você espera que essa pessoa tenha a mesma disposição em te ajudar quando você estiver precisando de um favor dela. Ou você lembra do aniversário de uma pessoa e eu sei que você espera lá no fundo que quando chegar o teu aniversário essa pessoa lembre de você também. Ou sei lá, você manda uma mensagem pra alguém e você espera que essa pessoa te responda com o mesmo entusiasmo que você mandou a mensagem. Você se esforça para manter contato com uma pessoa e espera que essa pessoa faça o mesmo. O problema aqui é que às vezes a outra pessoa nem sabe que essa expectativa que você colocou sobre ela existe. Essa pessoa não sabia o que você esperava. E pode parecer um pouco bobo isso, porque antigamente eu tinha a ideia de que as expectativas que eu colocava sobre as pessoas era algo óbvio. Então a outra pessoa sabia? Mas não, acredite se quiser, parece bobo, como eu disse, mas às vezes a outra pessoa simplesmente não sabia. Ela não sabia o que você estava esperando daquela situação, a expectativa que você colocou sobre ela, e muito menos o que você estava esperando sobre aquilo. E aí você acaba se decepcionando. E muitas das vezes a outra pessoa nem sabe que te decepcionou. Ela não sabe simplesmente porque ela estava vivendo a vida dela, pensando nos problemas dela e seguindo ali a vida dela, as prioridades da vida dela. Isso não significa que ela seja uma pessoa ruim. Significa apenas que ela não estava vivendo aquela situação da mesma forma que você pensava. E eu acho que entender isso elimina uma quantidade enorme de sofrimento desnecessário. O erro de usar a si mesma como medida. Durante muito tempo, eu acho que a gente acredita que a nossa maneira de pensar é a forma correta de pensar. Não porque a gente é arrogante, mas porque é a única forma que conhecemos por dentro. Você sabe exatamente o que você sente, você sabe os teus valores e você sabe exatamente como você demonstra carinho. Então, naturalmente, você começa a olhar para isso como referência. E é aí que surge aquela frase que eu disse muito comum que é: pô, eu faria isso por essa pessoa. Só que existe um ponto muito importante aqui. Você faria, mas e daí? A outra pessoa pode ser que não faria. E não é porque a outra pessoa ela é pior que você ou egoísta, e nem porque ela não gosta de você, mas simplesmente porque ela é diferente, ela demonstra carinho de outra forma, ou ela só tenha prioridades diferentes. Talvez essa pessoa esteja passando por problemas que você nem imagina, e ela pode estar vivendo um momento completamente diferente do seu. E eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida adulta é a gente entender que pessoas boas podem agir de maneiras diferentes. E às vezes a gente pode acabar interpretando essas diferenças como falta de amor, falta de consideração, ou até mesmo uma falta de amizade, quando na verdade é apenas uma diferença. E existe uma distância enorme entre essas
duas coisas. Nem toda decepção é uma injustiça. Eu acho que hoje existe uma tendência em você transformar qualquer frustração em uma grande injustiça. Mas nem toda decepção significa que alguém te fez mal. Pensa comigo, você pode até criar uma expectativa real ali. Você pode acreditar e confiar que aquilo vai acontecer. Mas você acreditar e a realidade de fato são coisas diferentes. E a realidade pode não estar alinhada com as tuas expectativas. Então isso não significa necessariamente que alguém te prejudicou só porque essa pessoa não fez o que você achou que ela faria. Isso significa que a realidade, ela não seguiu o roteiro que você criou na tua cabeça. E eu sei que isso pode ser um sofrimento mental, mas isso acontece. A maioria das pessoas gosta de previsibilidade. E é claro que a gente vai gostar que as coisas aconteçam da forma como a gente imaginou que elas aconteceriam. Mas a gente tem que entender que a vida não funciona assim e as pessoas não funcionam assim. E parte do amadurecimento é a gente aprender a conviver com isso. Porque se você interpretar toda a decepção como uma agressão pessoal, você vai viver constantemente magoada. Você vai passar a vida frustrada e achando que o mundo tá contra você, quando na verdade as pessoas só estão vivendo a própria vida. O que realmente está sob o seu controle? Foi aqui que eu comecei a mudar a forma de enxergar muitas situações. Eu percebi que eu estava colocando muita energia para tentar controlar situações que não estavam sob o meu controle. Não só não estavam sob o meu controle, como nunca estiveram. Eu não consigo controlar o que a outra pessoa vai pensar. Eu não consigo controlar o que ela sente, a prioridade dela. Eu não tenho o poder de controlar as escolhas e muito menos a forma como elas vão agir. E quanto mais eu tentava controlar isso, mais frustrada eu ficava. Porque essa é uma batalha, eu diria que quase impossível de você vencer. Mas a boa notícia é que existem coisas que estão sob o seu controle. Eu consigo controlar as minhas atitudes, eu consigo controlar as minhas escolhas e os meus limites. Eu controlo o quanto de espaço eu quero que uma pessoa ocupe na minha vida. Eu consigo controlar a forma como eu vou reagir a determinadas situações. E quando você começa a direcionar a sua energia para aquilo que realmente depende de você, aí sim as coisas mudam. Elas não vão agir como você gostaria que elas agissem. E a forma como elas agirem é a forma como elas querem agir. E você não tem poder sobre isso. Tu tem que começar a administrar mais a tua vida, focar no que de fato você pode controlar. Isso traz uma sensação enorme de paz, mas não porque as pessoas mudaram, mas porque o seu foco mudou. A aceitação não é passividade. Agora eu quero fazer um esclarecimento muito importante, porque muito provavelmente talvez você tenha pensado: então eu devo aceitar qualquer coisa. E não, definitivamente não. Você aceitar que as pessoas são diferentes de você não é a mesma coisa do que você tolerar desrespeito. Não significa que você deve ficar aceitando mentira, ou muito menos permanecer em relações e amizades que te machucam. E não significa que você tem que aceitar comportamentos ruins. Você continua tendo o direito de estabelecer limites, direito de se afastar quando você vê que é necessário, ou até mesmo encerrar ciclos. Você continua tendo o direito de proteger a tua paz. A diferença aqui é que você para de gastar energia tentando transformar alguém em quem ela não é, porque isso raramente funciona. Quando você fica insistindo em tentar mudar alguém, no final, o máximo que acontece é você gastar a sua própria energia. E a única pessoa que vai sair exausta desse processo é você. Porque se a outra pessoa não está disposta a mudar, não é você que vai fazer alguma coisa ali para que ela mude. Essa pessoa ela tem que ter um mínimo de vontade. Mesmo às vezes com vontade, é difícil mudar. Imagine se a pessoa não tá com vontade. E existe muita liberdade em você aceitar isso. Essa liberdade de você enxergar as pessoas como elas realmente são e não como você gostaria que elas fossem. Talvez a maturidade não seja você encontrar pessoas que façam exatamente aquilo que você espera delas. Talvez a maturidade seja você enxergar que nem todo mundo vai enxergar o mundo como você enxerga. Então, talvez uma pessoa pode não amar exatamente do jeito que você ama,
ou demonstrar carinho exatamente do jeito que você demonstraria. E lembrar que talvez essa pessoa também não vai reagir a situações da mesma maneira que você reagiria. E tá tudo bem, porque as pessoas não foram feitas para serem cópias umas das outras. Cada um é único e a gente foi feito para ser diferente. E quando você começa a aceitar isso, muita coisa muda. Você continua valorizando as pessoas, você continua criando vínculos, mas você para de carregar aquele peso de esperar que todo mundo corresponda às suas expectativas o tempo todo. Claro que isso não elimina todas as decepções da vida, mas garanto que vai diminuir muitas delas, porque você aprende a separar aquilo que depende de você e aquilo que nunca dependeu. E talvez essa é uma das habilidades mais importantes para você conseguir viver com mais paz. É você entender que não vale a pena você querer ficar controlando os outros e colocando todas as suas expectativas sobre determinada pessoa, sobre algo que ela nem sabe, porque você nem falou para essa pessoa, você supôs que essa pessoa sabia o que era para ela fazer, a expectativa que você tinha colocado sobre ela, e no final a única coisa que tem para você tirar disso é muita decepção, que eu garanto, na maioria das vezes as pessoas não vão fazer o que você achou na tua cabeça que elas fariam. Então você tem que aprender a lidar com essas situações para tornando a tua vida mais leve e menos frustrante, sem necessidade. Enfim, o vídeo foi esse, eu espero poder ter trazido aqui pra você uma maneira diferente de você refletir sobre esse assunto tão importante. Até o próximo vídeo.